Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria de direito penal. Estamos falando da teoria geral do delito. Primeiro elemento do delito, o fato típico, e dentro dele nós estamos no elemento objetivo nexo causal. Dentro do nexo causal, nós estamos falando sobre a famosa teoria da imputação objetiva de Claus-Roxin, Juncker e Jacobs. A base do que nós estamos estudando é a base da escola de Munique, tá? Da escola de Claus-Roxin. E depois de termos analisado uma questão, alguns itens de característica mais introdutória, a gente passa a analisar então finalmente aqueles elementos, né? Que a gente vai chamar aqui de pressupostos da teoria da imputação objetiva, ou seja, para imputar uma causa de alguém a um resultado, tem que ter esses pressupostos, junto com a causalidade, junto com o dolo e com a culpa. Então eu vou botar aqui assim, ó, 6 pressupostos. Tá aqui. Pressupostos. Primeiro pressuposto. Botamos letra A. Criação ou aumento de um risco. Criação ou aumento de um risco. Bom, amigos, muita atenção. Uma causa só pode ser imputada a um agente para ser ele responsabilizado por um resultado se ele criar um risco ou aumentar um risco já existente. Mas aí, é claro, vem uma pergunta, não é verdade? Nós precisamos saber exatamente o que é o risco. Nós temos que saber isso, senão não tem sentido o que foi colocado aqui. Então, o risco, amigos, vocês podem colocar no caderno do jeito que eu vou colocar aqui, ó. O concentinho. Riscos são ações que, por meio de uma prognose póstuma objetiva, por meio de uma prognose póstuma objetiva, geram a possibilidade de lesão a um bem jurídico. Lembrando aos senhores, claro, que bem jurídico é tudo aquilo que o Estado protege para nós, não é verdade? Então, isso, amigos, é o risco. Riscos são ações que, através da prognose póstuma objetiva, vão gerar a possibilidade de lesão ao bem jurídico. Eu sei que, embora a gente tenha resolvido o conceito de risco, surgiu agora outra dúvida, não é verdade? Surgiu a dúvida quanto a essa expressão aqui. Prognose póstuma objetiva. O que isso quer dizer, meus amigos? Bom, prognose, que é o que vocês estão vendo aqui, é a situação do agente no momento do caso concreto.
é a situação do agente no momento da ação. Tentem associar, por exemplo, na medicina com o prognóstico. Quando perguntam para o médico qual o prognóstico naquele caso, o que é o prognóstico? É naquele momento, no estado em que a pessoa está, a capacidade, por exemplo, de uma doença dela sobreviver em tanto tempo. Se faz um juízo estatístico, né? E analisa-se com base naquela situação. Então, a prognose, ela é isso. É a situação do agente no momento da ação. Isso é uma coisa que a gente analisa. Essa situação do momento da ação é analisada posteriormente. Por isso que ela é póstuma. Porque ela é feita pelo magistrado depois que o fato foi praticado. Então vejam, prognose, situação do agente no momento da ação. Póstuma, feita pelo magistrado após a prática do fato. E objetiva, isso aqui vocês vão ver muito ainda comigo. Objetiva quer dizer que parte do conhecimento de um homem prudente, que nós vamos chamar aqui de HM. É o homem médio, homus mediums. O que é o homem médio? É o homem prudente, de discernimento, tá? Então, pessoal, o risco são ações que um homem médio, analisado no momento da ação, mas realizado pelo magistrado depois da prática do fato, mostram que gerou a possibilidade de lesar um bem jurídico protegido. E aí eu posso dar um exemplo para vocês aqui, clássico, tá? Um exemplo clássico muito utilizado pela doutrina e já caiu em prova também. Já trocaram os parentes muitas vezes, mas o exemplo é tradicional. O sobrinho, manda o tio em uma viagem de avião, tá? Com a intenção de matar esse tio. Ele deseja que o tio morra com a queda do avião. Ocorre que mandar o tio em uma viagem de avião simplesmente não gera uma real possibilidade de lesão ao bem jurídico. Concordam comigo? Então, se porventura, olhem que questão interessante, se porventura o sobrinho pensa assim, eu preciso matar meu tio, já sei, vou mandar ele para uma viagem de avião, porque o avião pode cair e eu posso alcançar o meu resultado, o meu objetivo. E por uma ironia do destino, vamos supor que o fato realmente aconteça. O fato realmente ocorra e o tio realmente venha a óbito. E agora, pessoal? Eu posso imputar a esse sobrinho o homicídio consumado? Se fosse pela teoria da conditio sine qua non, do finalismo, tá perfeito, né? Se não fosse o sobrinho, o tio não estaria no avião que teria morrido. Mas como nós precisamos da criação ou do aumento de um risco que tem que gerar uma possibilidade efetiva, real, criando ou aumentando um risco real, eu não posso imputar a esse sobrinho. Quer ver eu dar um outro exemplo e vocês perceberem a diferença? Agora vocês imaginem esse sobrinho sabendo que vai haver um ataque terrorista naquele avião, naquele voo. E sabendo disso, ele compra exatamente a passagem de avião para o tio para aquele voo. E aí sim, naquele voo tem um ataque terrorista e o tio vem a óbito. Agora, bingo! Houve, por exemplo, a criação do risco. O risco foi criado. Se o risco foi criado aqui, pessoal, o que aconteceu? Simplesmente, meus amiguinhos, agora o sobrinho vai responder pelo homicídio. Porque preencheu, o risco foi criado, vocês vão ver daqui a pouco que os outros requisitos estão presentes também.
preencheu tudo certinho. Ok? Agora, é preciso cuidar uma coisa. Essa criação do risco, que nós chamamos que é uma ação de prognose póstuma objetiva, uma ação perigosa, ela é excluída. Então nós podemos ter exclusões dessa letra A aqui. E essas exclusões eu vou botar aqui assim, ó. Exclusões. Tá aqui. Ou seja, não haverá a ação perigosa. Não vai existir a ação perigosa. Quando? Primeiro, o risco for juridicamente irrelevante. É o exemplo do sobrinho, que ele disse que queria que o tio morresse, deu uma passagem de avião para o tio, para que o tio viajasse na esperança de que o avião caísse, e o avião caiu. Um exemplo. Certo? Nesse caso, eu vou excluir a criação ou aumento de um risco, porque não se criou nem se aumentou. Então não vai ser imputado o homicídio ao sobrinho. O outro, amigos, quando houver, olhem bem, quando há diminuição do risco. Aferido, claro, antes da prática do fato. Antes da ação praticada, antes da prática do fato pelo agente. Por exemplo, tá? Um sujeito ele ia subtrair, como o exemplo de Klaus Roxen mesmo, né? Gosto de usar os exemplos deles que é bem claro. O exemplo do Roxen, o sujeito ia subtrair 1.000 marcos alemães. O sujeito, um outro, convenceu a subtrair somente 100. Percebam? Não criou o risco, não aumentou o risco. Diminuiu o risco. Nesse caso, não é razoável imputar também um nexo causal para esse sujeito que reduziu o risco. Se deram conta? Então, o primeiro requisito para imputar alguém no nexo causal é criar ou aumentar um risco. Se houver essas exclusões, tchau. Resolvida a letra A, o primeiro pressuposto, já adianto, são 3, nós vamos para o segundo pressuposto. Vamos ganhar um espacinho aqui no quadro. Letra B. Letra B. O risco criado, obviamente, ou aumentado, pelo direito. O risco criado deve ser proibido pelo direito. E aí, meus amigos, eu já preciso colocar aqui uma frase para vocês. Ao contrário do que muita gente pensa, nem toda ação perigosa é proibida.
Nem toda ação perigosa é proibida. Para ser proibido, pessoal, é preciso conjugar um binômio. Que binômio é esse? Necessidade liberdade social, ou seja, é preciso conjugar a necessidade de proteger os bens jurídicos e, ao mesmo tempo, amigos, proteger a liberdade social. O exemplo clássico qual é? Dirigir veículo automotor. Por quê? Não há dúvida que dirigir veículo automotor é uma ação relativamente perigosa. Não só perigosa para o motorista, como perigosa para transeuntes, como perigosa para caroneiros. É uma ação perigosa. Mas é necessário, amigos, a liberdade social aqui. Então nós temos aqui, na verdade, um risco que não é proibido pelo direito. Concordam comigo? Ele não é proibido pelo direito. Não se proíbe. Assim, pelo mesmo motivo, certo? Nós temos ainda o automobilismo. Nós temos, por exemplo, o boxe. E vejam, no automobilismo e no boxe, pode ocorrer as chamadas lesões, né? Em alguém. E aí você se dê em conta a importância da teoria da imputação objetiva. Enquanto, se nós não levarmos em consideração a teoria da imputação objetiva, as lesões em um acidente automobilístico ou no boxe ou no automobilismo ou no boxe, elas se resolvem no âmbito da ilicitude, são atos lícitos. A gente chama isso de ou exercício regular de direito ou consentimento do ofendido. Pro finalismo, essas lesões são consentidas e são lícitas. Ou seja, o fato é típico, mas é lícito, por isso não é crime. Já, todavia, contudo, para a teoria da imputação objetiva, as lesões do automobilismo ou do boxe, elas são atípicas. O fato é atípico. Por quê? Por quê, meus amigos? Aí, Greco deixa muito claro o motivo, tá? O motivo não é porque se justifica essas condutas. Logo, elas não seriam justificantes para serem excludentes de ilicitude. Mas elas seriam, na verdade, situações naturais sociais. A liberdade social nos demanda isso. Por essa razão, para a teoria da imputação objetiva, o fato é atípico, certo? Não é crime, mas não por ser excludente da ilicitude, e sim pela conduta ser atípica. Ok? Bom, meus amigos, então, o risco tem que ser proibido. Nós temos casos, então, de risco permitido. E o risco permitido, obviamente, vai eliminar a imputação objetiva. Ou seja, não podemos imputar o nexo causal ao agente. Mas que casos são esses? Bom, um deles é o que nós chamamos de princípio da confiança.
Princípio da confiança. O que esse princípio quer dizer? Esse princípio diz, amigos, que nós temos, na verdade, um acordo social de que todo mundo vai se portar de forma prudente. Então, nós dependemos dos outros. Se a gente praticar atos, certo? Que demandem também dos cuidados alheios, nós não podemos responder isoladamente. Exemplo, tá? Eu estou dirigindo o meu carro e eu vejo um indivíduo no canto da via lá, aguardando para, por exemplo, atravessar. Eu parto de que pressuposto? Eu parto do pressuposto que esse sujeito não vai cruzar a via, certo? Para sofrer um atropelamento. Eu confio na prudência dele. E por essa confiança, se houver alguma lesão, não pode ser imputado a mim. Esse risco não é proibido, ele é permitido. Exatamente pelo princípio da confiança. O STJ tem um julgado, quem tiver interesse, depois eu mando, de um caso que também absolveu algumas pessoas usando o princípio da confiança. Pessoas de uma equipe de formatura, de uma comissão de formatura, na qual, em uma festa, vários calouros beberam mais do que podiam, foram para a piscina e teve morte por afogamento. O STJ entendeu que, pela imputação objetiva, o risco não era proibido por causa do princípio da confiança. Não é razoável esperar, amigos, algo diferente, que uma comissão de formatura consiga controlar todo mundo. Parte-se da confiança, que todos tenham o zelo necessário para evitar esse tipo de comportamento. Então, o princípio da confiança é um caso de risco permitido. Outro, óbvio, como eu já mostrei para vocês, né, é a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Está aqui. Tem mais? Tem mais. As chamadas contribuições sociais neutras. Um exemplo clássico de Klaus Roxin, né? O padeiro. O padeiro sabe, por exemplo, que aquele sujeito vai pegar aquele pão para envenenar um amigo. Mas o padeiro vende mesmo assim. Isso é uma ação neutra, nem positiva nem negativa. Esse comportamento é um risco permitido. Está aqui. Certo? Os comportamentos sociais adequados, a adequação social, o que se espera, né, da sociedade, e a chamada proibição de regresso. Proibição de regresso, está aqui, certo? O que é a proibição de regresso? É um comportamento sem dolo que contribui para uma atitude dolosa. Esse comportamento sem dolo é um risco permitido. Por exemplo, eu culposamente esqueci uma minha arma em algum lugar. Alguém dolosamente, para matar uma pessoa, pega essa arma e mata. Não é possível regredir a mim a imputação. Certo? Isso é um risco permitido também. Então, lembrem, proibição de regresso vai encaixar aqui. Fechou? E agora chegamos no terceiro requisito, lembrando que todos eles, obviamente, são cumulativos. Todos são cumulativos. Letra C.
risco foi realizado no resultado. O risco foi realizado no resultado. Vamos associar com uma frase aqui. Fim de proteção da norma. Qual é o objetivo, amigos, de uma norma proibitiva? Proteger um bem jurídico, não é verdade? Então a finalidade é qual? Impedir a lesão a um bem jurídico. Certo? Meus amiguinhos, o que acontece aqui? Por esse elemento se entende, pessoal, que não é possível se criar variantes e colocar situações adentro dos comportamentos que não foram realizados no resultado, ou seja, situações que são alheias, que não é a questão natural, a questão clássica, a forma comum, ou seja, o risco ele tem que adentrar naquele resultado naturalístico de uma forma natural, mas nem sempre ele entra. Nem sempre ele entra no resultado naturalístico de uma forma natural. Por isso que eu vou botar aqui exclusão. Casos de exclusão. Casos, então, que o risco não é realizado no resultado de forma natural, tradicional, certo? Uma lesão, por exemplo, como eu já falei a vocês, né? Lesão sem relação com o risco proibido. O tio, que o avião caiu, sem o ato terrorista, tá aí. Danos tardios, desde que relacionados com o comportamento, com a lesão anterior, por exemplo, sujeito sofre lesões e muito tempo, anos depois, acaba piorando ou morrendo em virtude dessas lesões. Isso não é a realização do risco no resultado. Então está fora também, certo? Danos causados a outrem. Resultantes de choque. E quando eu falo choque aqui, amigos, eu falo em abalo. Por exemplo, A matou B. A mãe de B, ao saber da morte, teve um ataque do coração. Não há aqui o risco realizado no resultado. Está fora, certo? Ações perigosas de salvamento. A quer botar fogo numa casa, ateia fogo. B, heroicamente, adentra nessa casa pegando fogo para salvar os seus jogos de PlayStation 2 que não são piratas.
Ah, tô velho, PlayStation 2, hein? Saiu o 5, mas enfim. Isso é o que, amigos? É a questão de ações perigosas de salvamento. Comportamento indevido. Enfim, né? Comportamento indevido posterior de um terceiro adentra aqui também. Todas essas causas excluem também risco realizado no resultado. E assim, eu fecho com vocês o nexo causal, a teoria da imputação objetiva, e fecho com vocês também o nexo causal. A próxima aula é reservada para a análise do quarto elemento objetivo e último, né? Que é a tipicidade. Mas isso, como eu disse, é assunto para outra aula, não é para essa. Por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!